Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, Garoto BR, e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo sobre O Lar dos Poetas. Nosso livro que vai estar sendo lançado dia 26 de abril de 2025. Deu um leve, entendeu? E aí vai ser em parceria com outros 14 autores maravilhosos que estão comigo. Nesse livro aí está o nosso, né? O nosso livro, Autores Maravilhosos. Dito isso, passei muitas informações aqui para vocês ao longo dos vídeos e hoje venho trazer a conexão entre alguns poemas do livro O Lar dos Poetas. Tem alguns poemas no livro que eu acredito que eles são completamente conectados, que poderiam ser, e acredito que são de uma certa forma inconsciente, uma continuação uns dos outros. Escrito por autores diferentes, em momentos diferentes e sem esse pedido extremo de preciso que conecte, sabe? Preciso que um seja continuação do outro. Eu queria que todos ficassem livres para expressar sua arte da melhor forma possível, da sua forma, e que todos conseguissem se sentir em casa. Então, tiveram essa liberdade. A única coisa que teriam que fazer em conjunto seria todos se conectarem com o tema e expressarem ali como, quando, porquê e como é ser poeta para eles. Dito isso, nós temos alguns poemas aqui que para mim são fantásticos e com certeza são destaque no livro Lar dos Poetas. Nós temos aqui os poemas Quando a Palavra Me Chama e Companheira das Palavras. Esses dois poemas se complementam perfeitamente. Nesse caso aqui, são escritos pela mesma autora. E não sei se ela fez isso a propósito ou não, mas eles se complementam de uma forma sem igual. E eu quis usar esse único exemplo aqui como dois poemas que podem realmente ser uma continuação pela importância deles. A importância da palavra. A importância que tem uma comunicação clara, direta e o poder que tem as palavras. Quando a palavra me chama, significa que realmente, para um escritor, para um autor, é um chamado. Realmente é algo extremamente importante, de extrema relevância, quando a gente sente que tem um propósito maior. Quando a gente sente que esse é o nosso espaço seguro, que a gente tem um talento, que a gente tem uma habilidade, que a gente tem um espaço para ser o nosso palco, para ser o nosso mundo e para conseguir ditar ali algumas regras para nossa vida, para denominar e marcar aí alguns sonhos, algumas realizações que a gente sente que precisa fazer, algumas transformações. Quando a Palavra Me Chama é um poema que para mim representa esse chamado divino de tem certas coisas que as pessoas não vão entender, que as pessoas não vão aceitar, que as pessoas não vão apoiar, que não vão amar, que não vão nos ver como a gente realmente é. E elas não vão conseguir entender o tamanho da importância da nossa arte, da nossa escrita, porque não é para essas pessoas, é pra gente, sabe? Não é... Infelizmente a gente gostaria de compartilhar com pessoas que a gente ama, mas principalmente essa autora incrível que escreveu esse poema, ela passou por isso, de tentar fazer com que as pessoas entendam e compartilhar a sua arte, compartilhar esse amor, e a importância de que isso realmente é algo importante, que é um chamado que faz parte dela e que não tem como ela excluir da vida dela, por mais que, sabe, as pessoas acham que seja errado, ou que é absurdo. É absurdamente lindo, tá? E é uma vitória, uma honra, uma conquista para um autor quando ele consegue publicar, quando ele consegue se expressar e dizer o que ele está sentindo, trabalhar nele mesmo e também moldar o mundo que está à sua volta. A forma como ele trata as pessoas, a forma como ele se comunica, a forma como o poeta entende, percebe o mundo, muda, fica mais clara e mais ampla quando ele escreve, quando ele é aquilo que ele é. E é isso que a Nana, a nossa grande autora, passou aí no livro e também ao longo dos processos da sua vida, tá? Então é maravilhoso. E quando a gente tem companheiro das palavras, significa exatamente essa continuação pra mim, que é tu encontrar um amigo, um apoio, tu encontrar um conforto, tu encontrar familiaridade, tu encontrar um lar, tu encontrar com paciência, com resiliência, com coisas que a gente busca receber das outras pessoas, até das pessoas que a gente ama, e a gente não tem isso de volta. E eu me perguntei muitas vezes, como pode a pessoa me amar, a pessoa dizer que quer estar na minha vida e não amar minha arte, não respeitar a minha arte, não entender que não tem um momento de separação. Eu sou essa arte, entende? E acredito que ela definiu muito bem isso nesses dois poemas maravilhosos. E agora nós temos dois poemas emblemáticos aqui. Nós temos Sem Pensar Escrevi e Não Tente Se Não Sentir. São de autores diferentes. O Sem Pensar Escrevi é do Wellington e Não Tente Se Não Sentir é da Larissa. Cara, eles não acredito que não são amigos, acredito que não conversam, mas são do mesmo grupo ali da Ordem dos Poetas. E eles escreveram cada um na sua individualidade, mas a proposta acabou se unindo, sabe? Eu acho que o significado do que eles carregam, da luta deles, combinou perfeitamente aqui nesse livro e também nesses dois conceitos. Porque Sem Pensar Escrevi é exatamente, praticamente, o que a Larissa tenta descrever no poema dela. Que o poeta, ele precisa sentir, que ele não pode se forçar a escrever, ele não pode se forçar a amar, a querer, a fazer algo. Ele precisa sentir aquilo que ele está fazendo. E aqui o Sem Pensar escrevi exatamente o Wellington transbordando os sentimentos contra a poesia, a favor da poesia, contra algumas coisas da vida e a favor das pessoas que ele ama, e a favor daquilo que ele realmente ama, e ele entende
todas as nuances da personalidade dele e abraça isso. Então, os dois falam sobre sentir, mas um descreve isso, fala sobre o tema, o quão importante é sentir, e o Wellington já derrama ali o sentimento de descrever o que ele tá passando, o que ele tá sentindo. Então são dois poemas que se complementam perfeitamente e eu amo muito, muito mesmo. Parabéns a vocês pelo ótimo trabalho e facilitaram pra mim. Aí aqui nós temos outros poemas maravilhosos, que eu acho que assim, por uma coincidência, que na verdade eu acho que na vida nada é uma coincidência, mas por coincidência, porque realmente não foi planejado, mas ficou espetacular, é muito legal quando as coisas são espontâneas, né? São de uma forma espontânea, são de uma forma mais fluida. E aqui nós temos os poemas. Eu odeio todos os poetas e odeio rimas. E aí logo depois vem a Bia, com rimas que curam. Se não me engano, esse poema é dela. Então assim, agora eu não tô me lembrando, acho que eu odeio todos os poetas. Eu não me acuerdo. Não sei se é do... Eu acho que eu odeio rimas é do Adriano, talvez. Não lembro agora, gente. Espera aí que eu vou me informar aqui. Exatamente, gente. Achei. O Odeio Todos os Poetas é do Lucas. Odeio Rimas é do Adriano. E Rimas que Curam é da Bia. Porque eu acho que esse conjunto se complementa. Primeiro, Odeio Todos os Poetas. A gente tava nessa fase do livro aqui, junto, né, com o Wellington ali, nessa questão de que às vezes o poeta ele também precisa derramar um pouquinho de realidade sobre si, sobre a sua fantasia. Porque às vezes o poeta se coloca tão alto, gente. Isso é muito prejudicial. E aí também a gente tava nessa onda de pegar pesado. Falar, odeio todos os poetas, a gente tem que se orientar, não sei o quê. E aí de repente aparece. E foi curioso, porque bem na hora que o Lucas mandou esse poema, eu falei, complementa muito com o que o Wellington tava falando, e aí eu acho que vem logo na sequência. E aí o Adriano, ele tava passando por um processo pessoal, é um grande escritor, um grande autor, e ele tava passando por um processo de bloqueio criativo, de questionar a sua escrita, e se continuava, e para onde isso ia levar ele, o caminho que ele percorreu até aqui. E aí chega um momento em que ele precisa desabafar sobre o que ele estava sentindo em relação à arte dele, à poesia dele e à vida dele. E aí ele colocou Odeio Rimas, porque expressa que às vezes odiar o poeta, ou o poeta se odiar por não conseguir parar, por não conseguir descer do seu próprio pedestal. E também odiar as rimas aqui com o poema do Adriano de as rimas revelam coisas que eu não gostaria que revelassem. Falam coisas e me conhecem até mais que eu mesmo. Então, esse contato um pouco tóxico e ao mesmo tempo que vai curando, que é um processo também curador de, ok, de aceitação, de eu odeio essas rimas porque eu amo elas e elas dizem tudo sobre mim. E às vezes falam mais do que eu gostaria, e às vezes abrem sentimentos e portas que eu gostaria de manter fechado, então faz todo sentido. E que leva pro poema da Bia, que é maravilhoso, que é Rimas que Curam, e ela traz essa essência de tá tudo bem sentir, a gente pode subir, pode descer, mas no final somos o que somos poetas e essas rimas, assim como em algum momento machucaram, hoje elas curam. Então são poemas maravilhosos, eles realmente não combinaram, acabou saindo e fluindo e combinou perfeitamente pro livro. Bom, gente, é isso. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Tem muitos mais poemas que combinam e que fazem conexões dentro do livro O Lar dos Poetas, mas trago para vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos falando sobre O Lar dos Poetas.